Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Seu Zé, mentira. É o canal sobre guerra. Eu tô nervoso porque é o meu primeiro vídeo no YouTube. E assim, eu vou ver o vídeo aqui do DGP Mundo. Então, DGP Mundo é o canal que eu acompanho e gosto muito, porque ele é sobre guerras. Tá tudo aparecendo aqui. Então, eu vou ver a Guerra do Paraguai. Depois vocês vão deixar nos comentários qual é o próximo vídeo sobre o DGP Mundo que eu vou ver, porque tem vários. Por exemplo, tem as guerras napoleônicas e a Revolução Russa. Agora eu vou clicar aqui na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai. Antes de começarmos, é importante avisar que existem versões diferentes da Guerra do Paraguai. Alguns historiadores dizem que aconteceu de forma A, outro diz que foi de forma B, C, outro diz que a versão A está completamente errada. Peraí, deixa eu colocar de novo aqui. É uma bagunça. A Guerra do Paraguai. Legal. Antes de começarmos, é importante avisar que existem versões diferentes da Guerra do Paraguai. Alguns historiadores dizem que aconteceu de forma A, outro diz que foi de forma B, C, outro diz que a versão A está completamente errada. Enfim, é uma bagunça, então durante o vídeo eu vou falar um pouco sobre cada versão, ou pelo menos das mais plausíveis e conhecidas, ok? Então vamos começar conhecendo um pouco mais sobre os protagonistas da guerra, começando com o Brasil, que naquele tempo era o Império do Brasil, uma monarquia constitucional, tendo como seu imperador Dom Pedro II. Uma coisa muito importante a se notar é que, apesar de ser grande, boa parte da população brasileira vivia na região litorânea do país, e as fronteiras no interior do continente não eram tão bem definidas. O exército do Brasil também não era um dos melhores, com cerca de apenas 18 mil homens. Porém, a sua marinha era bem poderosa. Já o Paraguai era uma república, tendo como seu presidente vitalício, ou ditador, chame do que acha melhor, Francisco Solano Lopes. E antes dele, quem governava o Paraguai era o seu pai. Foi durante este período que Solano viajou para a Europa, visitando países como França e Prússia. Ele ganhou interesse e aprendeu bastante sobre táticas de guerra, exército, enfim. Foi aqui também que ele conheceu a sua mulher, Elisa Lynch. Assim que voltou para o Paraguai e tomou o poder, Solano começou a fortalecer o seu exército, com mais homens e melhores equipamentos. Alguns historiadores dizem que o Paraguai era um país que estava se industrializando, se desenvolvendo muito, e que esse suposto desenvolvimento paraguaio não estava sendo bem visto pelo Império Britânico. Inclusive, tem uma história muito conhecida de que os britânicos foram os verdadeiros culpados da guerra, dizendo que eles fizeram o Brasil e os aliados destruírem o Paraguai, porque ele era uma ameaça. Porém, muitos historiadores concordam que isso é um grande mito. O Paraguai não era desenvolvido ou industrializado coisa nenhuma, e muito menos representava algum perigo para o Império Britânico. Em geral, o Paraguai era mais um país agrário na América do Sul. Mas uma coisa é fato, naquele momento o Paraguai era militarmente o país mais forte da região. E sobre seus territórios é complicado. Basicamente, o Paraguai controlava isso e reclamava isso com seus vizinhos. Ou seja, as fronteiras não eram tão bem definidas nessa região. E como vocês podem ver, o Paraguai não tinha saída para o mar, algo muito importante para o comércio. Então, para ter ligação com o mar, o Paraguai dependia muito da Bacia do Prata e desses rios para navegação. O problema é que a bacia causa conflitos desde muito tempo, principalmente entre Brasil e Argentina, que geralmente controlavam a região. Outro evento muito importante que aconteceu foi a Guerra Civil Uruguaia, entre o Partido dos Blancos, que estavam no poder, e os Colorados, que se revoltaram contra os Blancos. Tá, mas o que uma guerra no Uruguai tem a ver com isso? Bom, basicamente, o Brasil e a Argentina começaram a apoiar os Colorados, e o Brasil até lançou uma invasão no Uruguai para apoiar os Colorados, dizendo que brasileiros estavam sendo reprimidos no Uruguai. O problema é que os Blancos eram amigos de Solano Lopes, e ele usou isso como motivo de guerra para atacar o Brasil. E aqui alguns historiadores entram em divergência mais uma vez. Alguns dizem que o Paraguai só atacou porque ele se sentiu ameaçado, já que estava com medo de perder o seu aliado na região, e consequentemente perder acesso aos rios. Outros dizem que ele já estava planejando uma guerra há um certo tempo e tinha planos para criar um grande Paraguai, ou ao menos controlar os rios da região.
Enfim, fato é que o Paraguai estava pronto para a guerra. A primeira ação hostil tomada pelos paraguaios foi capturar o navio brasileiro Marquês de Olinda, que levava consigo o então presidente da província do Mato Grosso. Ele e sua tripulação acabaram sendo presos e morreram alguns anos mais tarde na prisão. Alguns dias depois, os paraguaios começaram a invadir o território brasileiro na província do Mato Grosso. E só em 13 de dezembro eles declaram guerra oficialmente ao Brasil, iniciando assim a Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança. De início, o Paraguai avançou facilmente em território brasileiro. Opa, peraí. Quero ver isso aqui. Legends aqui, janeiro de 1865. O verde escuro é Império do Brasil aliados. O verde claro é territórios ocupados pelos aliados. O vermelho escuro ali é o Paraguai. O vermelho mais claro é os territórios ocupados pelo Paraguai. O Uruguai, aquele meio laranja ali, é o Uruguai, partido dos blancos. E o amarelo queimado, eu acho que é assim que fala, é os territórios em disputa, reclamando por um ou mais países. Como o Brasil não esperava uma guerra contra o Paraguai, ele não tinha um exército protegendo as fronteiras. Sendo assim, o Paraguai facilmente capturou cidade após cidade, chegando até Corumbá e posteriormente em Coxim. O Brasil, como é gigante e foi atacado de surpresa, demorou para ter uma reação, mas ele já começou mandando alguns homens para a província do Mato Grosso. Porém, com a infraestrutura da época, eles demorariam alguns meses para chegar. Em abril do ano seguinte, o Paraguai planejava uma outra invasão ao Brasil, desta vez no sul. Para falar a verdade, o ataque ao Mato Grosso foi basicamente uma distração, já que os seus objetivos ficavam nesta região. Porém, para chegar ao sul do Brasil, o Paraguai precisava passar pela Argentina. O Paraguai então pediu gentilmente: Argentina, deixa-me passar por tus territórios. E como a Argentina era meio que aliada do Brasil e queria ficar de fora da guerra, ela disse não. Então o Paraguai foi lá e Argentina, deixa-me passar por tus territórios. E como a Argentina era meio que aliada do Brasil e queria ficar não quero me envolver com os problemas. Fora da guerra, ela disse não. Então o Paraguai foi lá e invadiu a Paraguai. província argentina de Corrientes, capturando cidades e alguns rios da região. O Paraguai esperava que a província iria se juntar ao seu invadir lado, Corrientes na Argentina, trazê-los para o meu lado, não aconteceu. fazer toda a gente entrar na guerra do lado do Brasil. Neste ponto da guerra, os blancos já tinham sido tirados do poder no Uruguai e o novo governo colorado também se junta à guerra. Foi então que em 1º de maio foi assinado o Tratado da Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Tanto o Brasil quanto a Argentina estavam totalmente despreparados para uma guerra. O Brasil tinha pouco mais de 18 mil homens, então foi criada a campanha Voluntários da Pátria para poder aumentar o número do exército. E até que funcionou. Nos anos seguintes, o Brasil gente, isso aqui, ó, não foi porque eu tava debochando, não. Foi porque era assim, a minha mãe tava bem ali no banheiro, sabe? Aí eu, ih, rapaz, atrapalhando o vídeo. Os fundos também ficam atrapalhando. Deixa comigo aqui, tem que matar. Pegou pesado, sim. No início de junho, o Paraguai inicia uma nova fronte de invasão, passando pela província argentina de Misiones e chegando em São Borja, no Rio Grande do Sul. Neste meio tempo, o Brasil começou a bloquear os rios do Prata, então o Paraguai tentou um ataque surpresa contra uma esquadra brasileira que estava aqui, iniciando a famosa Batalha do Riachuelo. O Paraguai tinha um navio de guerra e 6 navios de comércio sobre isso aí, com canhões, além de alguns barcos de pequeno porte, conhecidos como chatas. Já o Brasil tinha 9 navios de guerra e alguns barcos menores. A ideia do Paraguai era capturar a poderosa frota brasileira e assim ter o controle dos rios da região. E como eles atacaram podia atacar facilmente se fosse dependendo na marinha. Se fosse na marinha, o Brasil seria o vencedor. Na batalha, o Brasil saiu vitorioso, destruindo a frota paraguaia. Essa batalha foi muito importante porque ela destruiu. Peraí, antes disso. Ó, gente, se vocês ouvirem um barulho de uma mulher gritando, é por causa que eu tenho do lado duas igrejas. Aí fica difícil, né? Tipo, duas igrejas significa grito a noite toda. Sério, a noite toda isso aqui. Eu não sei nem como é que eu fico dormindo, porque Jesus amado. Mas, né? Fazer o quê? A Marinha Paraguaia e garantiu seu bloqueio. No entanto, o Paraguai ainda conseguiu avançar ao longo do rio Uruguai.
Paraguai, capturando a cidade de Uruguaiana e quase chegando em território uruguaio. Porém, eles foram parados pelos aliados na Batalha de Jataí. Depois disso, a guerra mudou capturando a cidade de Uruguaiana e quase chegando em território uruguaio. Porém, eles foram parados pelos aliados na Batalha de Jataí. Ô, mano, você já tá aí. Ô, mano. Depois disso, a guerra mudou drasticamente, já que agora os aliados que começariam uma ofensiva. Algumas forças foram mandadas para Uruguaiana, onde eles fizeram um cerco na cidade, que acabou sendo bem sucedido. E no início de 1886, os aliados começaram uma invasão ao sul do Paraguai, capturando a fortaleza de Itaperu e estabelecendo um território aqui no sul do Paraguai. Alguns dias mais tarde, os paraguaios tentaram um contra-ataque surpresa ao acampamento aliado que estava aqui em Tuiuti, iniciando a maior e mais sangrenta batalha de toda a guerra e de toda a América Latina, onde mais de 30 mil soldados aliados lutaram contra 23 mil paraguaios. No fim, os aliados conseguiram virar o jogo e derrotar o exército paraguaio, que perdeu mais ou menos 12 mil dos seus melhores homens. Depois dessa batalha, a guerra ficou meio parada. Opa, minha mãe tá me chamando ali, peraí. Deixa eu pausar.